Shalom, shalom, queridos. Boa noite. Agora já é quase 8 horas da noite para mim aqui. E para muitos, quase 9 horas, né? E a gente está aqui hoje, agora, para o último vídeo de hoje, né? 3 vídeos hoje. E eu queria ter trago esse vídeo agora mais cedo, mas não consegui. Mas a gente está aqui, né? Para cumprir o propósito. O jejum já está aí, né? Domingo a gente entra no jejum de Yom Kippur. Então, a gente tem mais hoje e sábado depois das 18. Sábado depois das 18, tecnicamente é o último vídeo, né? Eu falei com vocês no de instrução do Yom Kippur, que eu quero ver se eu trago esse entendimento sobre as duas pautas que eu vou mandar lá no grupo, para a gente entrar no propósito. Bagunçada aqui. Mas eu não vou me comprometer a fazer esses vídeos, tá? Mas eu vou me esforçar para fazer, para ajudar vocês nisso. E, queridos, passou, né? Como o tempo passa e a gente não vê. E às vezes um monte de pessoa aí falou assim: ai, muito tempo, eu não tenho tempo para ver os vídeos. E o tempo passou, queridos. O tempo passou, eu não tenho tempo para fazer as renúncias, o tempo passou. Né? E já está aí. O propósito já está aí. Mas eu quero te dar uma direção final. Não deixe de jejuar porque você não fez a preparação. Não deixe de entrar diante do Senhor com a sua oferta, com o seu jejum, com o seu quebrantamento, com a humilhação da sua alma, né? Afligindo a alma, como diz a palavra, porque você não fez a preparação, né? Porque o que a Bíblia fala mesmo é para a gente se apresentar diante do Senhor, nesse dia, no 10º dia do 7º mês. Então, entra diante do Senhor e cumpra o princípio e o mandamento do Senhor, o resto é com o Senhor. Cada um tem uma parte nisso, né? E a nossa parte é somente a obediência, o restante é com o Senhor. Bom, a gente vai falar um pouquinho e eu quero ser, em nome de Jesus, né? Eu quero ser bastante objetiva nesse vídeo por causa do horário. Não sei quanto tempo vai demorar para subir para o canal. Às vezes demora, queridos, às vezes a internet não colabora, né? Eu espero que vá rápido. E daí eu sei que tem muita gente que vai assistir ainda hoje, que amanhã trabalha. Então eu quero ser bem rápida. A renúncia de hoje, a pauta de hoje é sobre maldição financeira. Queridos, nós precisamos entender que tudo o que temos e somos pertence ao Senhor. Será que você consegue dizer aí, você mesmo com o Senhor, dizendo assim: Senhor, minhas finanças é para o teu serviço? Existe até uma brincadeirinha aí, né, que quando a gente batiza, a carteira fica pro lado de fora, por isso que o povo tem tanta dificuldade com o dinheiro. Queridos, o Senhor é dono de tudo. E daí nós temos formas de pensar errada. Eu tenho até alguns vídeos aí, já falei com vocês, quando eu falei de Mamon, tem alguns vídeos aí, eu quero terminar aquela série que é sobre um livro, eu esqueci o nome do livro agora, mas tem aí no canal sobre Mamon, e tem várias dicas financeiras, e eu quero deixar como orientação para vocês, assistam, porque nós precisamos entender a forma como uma cultura errada nos molda acerca do dinheiro, nos levando para a avareza, ou nos levando para a força do nosso braço. Queridos, é muito bom trabalhar e receber os nossos recursos. Hoje pela manhã o apóstolo Éder trouxe uma palavra casando com isso aqui, porque eu fiz esse cronograma antes da gente começar o propósito, e o Espírito age de uma forma tremenda, queridos, porque no dia para falar sobre maldição financeira, o apóstolo Éder fez ministração pela manhã, falando sobre a questão das finanças, e eu fiquei assim muito impactada, porque eu falei: Deus, como o Senhor, quando o Senhor quer falar com o povo, o Senhor vai trazendo os despertares, né, acerca do que o Senhor quer bradar naquele momento. E nós precisamos entender, queridos, que toda a nossa vida, ela precisa ser fluida. Alguns vão ter riquezas, outros não terão riquezas, mas a nossa vida precisa ser fluida em todas as áreas, inclusive nas finanças. E
As finanças precisam ser fluídas através do Senhor. Queridos, eu posso fazer tudo. Eu posso me capacitar, eu posso estudar, eu posso me esforçar muito e não ter resultado financeiro. Por quê? Porque eu estou colocando na fonte errada. Mas eu também posso ter muito resultado e o Senhor não está nisso. Ter resultados com técnicas. E o Senhor não está nisso. E daí não ser algo permanente. Ser algo que eu tenho que me desgastar, que eu tenho que viver na ansiedade, que eu tenho que viver na força do meu braço. Então é muito legal eu me capacitar para algo, né? O Senhor nos chama para isso, né? Até os profetas no Antigo Testamento tinham escola. A Bíblia fala dos talmidins, né? Dos discípulos. Então nós precisamos nos capacitar, seja profissionalmente, seja ministerialmente, seja profissionalmente. Nós precisamos buscar em pessoas que, que têm mais do que nós, né? Eu sempre falo que aquele que não tem condição de sentar e aprender, ele não tem capacidade de ensinar, né? Porque o ensino, ainda mais aqui, o ensino quando se fala acerca ministerialmente falando, é uma fonte constante, eu tenho que estar numa busca constante. Eu preciso estudar, eu preciso orar, eu preciso gastar tempo com o Senhor, né? E quando eu falo gastar tempo com o Senhor, não é somente sentado, orando, esperando as revelações vão vir, mas eu preciso ter uma base. Queridos, olha, eu tenho revelações que o Senhor me deu e que não vieram de ninguém, que foi coisas que o Senhor me deu e que depois foram aparecendo situações que foram casando aquelas circunstâncias e mostrando que realmente era uma revelação do Senhor. Mas isso é mínimo. A grande maioria das revelações ou dos entendimentos que eu tenho estudando. Então eu estou estudando e minha mente vai explodindo dentro do conhecimento. Eu falo, uau, Deus, então é isso aqui. Ontem o meu genro fez uma live acerca de posicionamento de vestes e tal. Nada a ver com o evangelho, mas é meu genro, né? Eu entrei um pouquinho na live e ele estava com outro rapaz que eu nem sei quem que é. E eu até falei para minha filha, eu tive que sair da live, mas eu amei. Por quê? Porque eles estavam falando e a minha mente estava linkando com textos bíblicos e falando, Deus, que tremendo isso aqui, sabe? Eu falei, uau. Então, mas aqueles cliques, aquelas chaves que foram sendo liberadas vieram porque eu estava ali buscando um conhecimento, mesmo que fosse através da honra ao meu genro. Então, eu preciso me capacitar. Mas eu também preciso entender que não é a força do meu braço. Queridos, deixa eu falar. O ímpio, ou aquele que não tem conhecimento, ele vai na força do braço, dá muito bom. Mas para a gente não dá bom. Não dá porque o diabo vai usar isso para nos tirar do propósito. Para a gente se perder nessa busca e nos tirar do propósito. E daí o diabo vai nos dar manjares para a gente ficar numa busca desenfreada de cada vez mais. E Deus começa a nos apertar para nos trazer de volta para o propósito. E daí a nossa vida vira uma bagunça. A vida com o Senhor ela é fluida, ela é leve. Queridos, quando Jesus fala, o meu fardo é leve, isso é uma verdade. Isso não é um marketing de venda. Olha, vem para mim, porque o diabo tem um jugo pesado, mas eu tenho um jugo leve. Não, queridos, isso é uma realidade. Andar com o Senhor é leve, é bom, é prazeroso, sabe? Tem lutas, é lógico que tem, o próprio Cristo teve. Mas existe direção, existe refrigério, existe conforto, existe consolo, existe cuidado, existe presentes, sabe? É bom, é leve. E nós precisamos entender isso. E as nossas finanças precisam entender isso. Quando as nossas finanças não estão fluindo, queridos, eu preciso parar e falar: opa, aonde está o erro? Aonde está o problema? Agora, tem pouco tempo, eu tive uma perca financeira de um valor bem razoável aí. E eu parei, falei: opa, Senhor, o que está acontecendo? Falei: Senhor, fala comigo. Se existe algo que eu estou em desobediência, né, para
Se isso é uma correção da parte do Senhor, eu recebo, mas eu preciso saber onde eu estou errando para que eu conserte, porque tudo que eu sei acerca de dízimos, primícias, ofertas, de tempo de oferta, tudo isso eu pratico. Se existe uma maldição atuante, o Senhor me revele para que ela seja quebrada. Mas eu preciso saber o que está acontecendo. Né? Eu preciso entender para mim me posicionar e saber como que eu vou guerrear isso aqui. E daí eu fui no meu apóstolo, partilhei com ele o que estava acontecendo e ele me deu uma direção muito clara. Falou: fique em paz, você não está errando, né? Você não está em pecado nessa área e tal. Isso faz parte dessa guerra aqui que você está travando, mas fica firme, porque vai chegar a hora dos despojos. Eu falei: então amém. Então agora eu já sei o que está acontecendo, bora para frente. Porque daí eu tive uma perda considerável, mas o entendimento daí já abre. Opa, isso aqui foi como se fosse uma semente, vai ter uma colheita, vai ter uma sequência. Eu não estou em desvantagem, eu não estou em bancarrota. Entende? Então, quando eu olho, queridos, eu preciso ver o que o problema está denunciando. Então, se eu estou numa questão de perdas financeiras, de ciclos de repetição, de coisas que não fluem, que não vai, e eu estou vivendo numa vida de escassez, numa vida de dívidas constantes, tem alguma coisa errada. Volto a dizer, nem todo mundo vai ser rico, mas nós teremos uma vida de abundância. Nós teremos uma vida tranquila com o Senhor. Vai ter o dia mal, vai dar um enrosco, vai quebrar um negócio. Essas coisas são normais, queridos. Mas o Senhor trará com isso o escape. Isso não é uma verdade de vida, uma constante de vida. A constante de vida é Jesus, que veio para dar vida e vida em abundância. Então, esse vídeo é especificamente, a renúncia é especificamente na área financeira. Então, hoje, nesse dia de hoje, nós vamos fazer varredura nas nossas finanças. O que eu preciso analisar? Minhas finanças não estão fluindo. Primeira causa que eu preciso analisar: eu estou em obediência acerca do dízimo? Queridos, tem 500 mil teologias aí hoje. Porque o povo teve um tempo que a teologia era para falar acerca de Deus. Hoje a teologia é para encaixar Deus no meio do homem, né? Quando eu me converti, existia bases de entendimentos de igreja diferente, mas o fundamento era o mesmo. Você podia ir para batista, para assembleia, para presbiteriana, para essas igrejas mais antigas. Algumas tinham diferenças na sua administração ou na sua condução acerca do rebanho, mas todas falavam da vida de oração, da vida de dízimo, da vida de oferta, da vida de, oração, de jejum, da vida de leitura de palavra. As bases eram as mesmas. Né? Hoje não, hoje está se criando teologia para que Deus se encaixe no meio do povo. Então, existe já hoje a teologia de que, por exemplo, o dízimo é coisa da lei. Não, queridos, o dízimo é coisa da Bíblia. E toda a Bíblia foi inspirada por Deus. Ponto. E daí Jesus fala assim: para de ser hipócrita, você dá o dízimo da hortelã e do cominho e negligencia as boas obras. Faça uma coisa sem deixar de fazer a outra. Jesus nunca disse assim: faça as boas obras e deixe o dízimo. Esse entendimento não existe, né? Então, a primeira coisa é: você está em fidelidade, querido? E quando eu falo em fidelidade, não é um mês sim, um mês não. Quando eu falo em fidelidade, não é: nossa, eu fui infiel 10 anos e agora tem 2 meses que eu estou dizimando e as coisas continuam ruins. Você encheu uma medida de iniquidade e agora você tem que encher uma medida de santidade. Você ainda está colhendo as coisas dos 10 anos. Aguenta firme aí no novo processo. Então, uma vida de santidade nessa área não é acerca do quanto eu ganho, né? É 10%. O dízimo é 10%. Ponto. Se eu ganho 100, eu vou dar 10. Se eu ganho 1.000, eu vou dar 100. Se eu ganho 10 mil, eu vou dar 1.000. Ponto. Então, todos nós dizimamos igual, porque todos nós dizimamos 10%. Então, o meu primeiro pente fino é: eu estou com isso ok diante do Senhor? Estou. Há quanto tempo?
Eu tive uma vida oscilante, entreguei, não entreguei, fiz, não fiz, eu tive uma vida oscilante. Então, de repente, minha vida está enroscada financeiramente. Se a vida fluía bem e agora está no enrosco, de repente é a colheita dessa infidelidade. Então, aguenta firme o propósito, apresenta isso diante do Senhor, peça perdão, levante uma oferta de remissão, entregue ao sacerdote, peça para o sacerdote liberar e bola para frente, né? Aguenta o processo aí. Segundo, falta de oferta. Queridos, ai, mas é muito dinheiro para a igreja. Não é muito dinheiro para a igreja não, queridos. Queridos, presta atenção. Vamos sair dessa mentalidade de avareza. A oferta é semente. Quem que colhe a semente, queridos? É Deus que vai colher a semente que você está plantando? O Senhor está pedindo ofertas para nos abençoar, queridos, porque Ele conhece o princípio espiritual. Ele não está pedindo ofertas para nos aprisionar, para arrancar tudo que a gente tem, não. E daí nós precisamos entender outra coisa, né? Mas eu vou dar aqui R$ 2, R$ 5, porque a Bíblia fala que Jesus estava sentado lá no gasofilácio, olhando as ofertas, e muita gente de posse entrou, mas o que ele recebeu foi a ofertinha da viúva pobre. Tá, você é pobre e é viúvo, é isso? Você só tem essas moedas. Você está se comparando, em vez de você ter no seu coração grandeza, porque assim como o homem pensa a seu respeito, assim ele é, você está se comparando a um viúvo e a um pobre. É essa a mentalidade? Queridos, não, eu estou me comparando porque Jesus recebeu aquilo lá, então ela deu tudo. Ela não deu moedas, esquece valor. Ela deu tudo, e isso mexeu com o coração do Senhor. Por quê? Porque os homens que tinham davam grandes quantidades, mas não davam tudo. E ela era a única pessoa que tinha motivo para falar assim: eu não posso dar tudo, eu tenho que guardar um dinheirinho, porque eu vou comer o que amanhã? Como que eu vou na padaria comprar o pão? Ela não olhou isso. Ela olhou e deu tudo. Era um nível de confiança no Senhor fora do normal. Isso chamou a atenção de Jesus. Nós precisamos entender o que está por trás da história, queridos. Então, quanto mais eu semeio, mais eu colho. Ah, mas agora eu vou fazer barganha com Deus? Não, queridos, eu não vou fazer barganha com Deus, porque se eu fizer barganha com Deus, eu vou sempre perder. Eu vou obedecer os princípios. Simples assim. E daí, quem colocou o princípio da plantação e da colheita não fui eu não criei esse princípio, eu só entro nele. Mas eu não oferto somente com a motivação da colheita, mas eu espero a colheita, queridos. Porque eu sei o Pai que eu sirvo. Mas essa não é a minha motivação. A minha motivação é obedecer ao Senhor. A minha motivação é levar o meu coração e as minhas finanças estarem rendidos ao Senhor. Estou com pouco dinheiro, vai ofertar sim. Vou ofertar. Ele já aconteceu, agora recente aconteceu. Eu fiz um propósito com Deus de um valor X em toda viração de mês, né? E esses dias agora, a viração do mês tinha caído fora de um tempo aí, eu estava com pouco dinheiro. E na hora veio aquele, né? Eu vou ofertar menos esse mês. Eu falei, não, vou ofertar a mesma quantidade. Pode parar. Satanás, sai daqui. Você não vai tomar meu coração. Eu vou ofertar a mesma quantidade. Porque eu não me movo por isso aqui. Eu não me movo, não é o dinheiro, é o Senhor. O Senhor é minha fonte. O Senhor é o meu sustento, não é o dinheiro. Eu posso não ter dinheiro, eu vou continuar sendo sustentada. Entreguei a oferta e logo em seguida o Senhor moveu e entrou recursos que eu nem esperava. Entende? Então, eu preciso analisar como está a minha questão da oferta e como está o meu coração em relação a isso. Se o meu coração é um coração avarento, se o meu coração é um coração medroso, que não confia no Senhor, se o meu coração, a motivação dele é somente a colheita, não é a obediência e agradar ao Senhor, então eu preciso colocar tudo isso diante do Senhor. Uma outra causa é idolatria e feitiçaria. Lembrando, a gente já falou sobre isso, que a avareza é considerado idolatria e a obstinação e desobediência é igual à rebelião. A gente precisa lembrar disso. Então, a idolatria e a feitiçaria me coloca em lugares de miséria.
Eu não pratico isso, já praticou? Se você já praticou de uma forma muito profunda e muito consciente, pode ser que esses altares que você levantou no passado estão falando no mundo espiritual e paralisando suas finanças hoje. Daí, quando estava lá na feitiçaria, ia fazer um trabalho, eu não sei quanto que é um trabalho, queridos, eu nunca fiz, mas eu vou colocar um valor, o valor do cordeiro aí, R$ 1.500, que eu acredito que tem trabalhos que eram muito maiores que isso. Mas vou colocar o valor de um cordeiro. O trabalho era R$ 1.500. Mas agora, para ofertar ao Senhor, nunca que eu vou ofertar R$ 1.500. Nunca, é muito dinheiro. Uh-uh. Mas para as trevas ofertava. Daí o que acontece? A sua medida de iniquidade, de altar financeiro que você levantou para as trevas, sempre vai estar falando mais alto do que o que você levanta para o Senhor. Mas naquele tempo eu tinha e hoje eu não tenho. Você está desalinhado. Queridos, a minha primeira oferta de cordeiro que eu levantei, eu não tinha. Eu não tinha R$ 1, mas eu senti o Senhor falando comigo. E eu liguei para o meu apóstolo, falei, Apê, liguei ou mandei uma mensagem, não lembro, acho que foi uma mensagem de áudio. Falei assim, Apê, eu estou levantando uma oferta de cordeiro, estou lendo o livro, eu entendi, Deus falou comigo, eu estou levantando. Ele falou, amém, orou comigo. Eu não tinha dinheiro. Não tinha. Quando foi no dia de entregar a oferta, a Ellen, se a Ellen estiver assistindo aí depois, Ellen, fala um oizinho aí. A Ellen tinha levantado uma oferta de cordeiro e não era para mim. Ela levantou uma oferta para entregar no mesmo dia que eu ia entregar a minha. E quando ela foi para entregar, o Senhor falou com ela: essa oferta é para ser entregue para a pastora Andréia. Na época eu nem era profeta ainda. É para ser entregue para ela. E a Ellen me mandou uma mensagem, quase chorando. Pastora, aconteceu isso, 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 Deus falou comigo. E daí eu comecei a chorar porque era o dia de entregar a oferta, queridos. E eu não tinha. Eu não tinha conta bancária para receber a oferta. Não tinha. Falei com o Gilson, a pastora Cleidiane deve estar aí assistindo também. Falei com o Gilson. Falei, Gilson, tem como você emprestar sua conta? Tem sim. A Ellen depositou e, e daí ele veio falar comigo e falou assim, eu vou lá no banco sacar. Eu falei, vai não. Já manda pro apóstolo. Essa oferta já tem destino. Nem vi a oferta, queridos. Nem vi. Porque o Senhor providenciou. E depois eu comecei a entender que Deus dá semente a quem semeia. E daí isso é uma oração minha hoje. Senhor, eu quero ofertar. Manda semente porque eu preciso semear. E eu não quero semear pouco. Manda, Senhor. E o Senhor tem mandado, querido. Sabe por quê? Porque Ele tem encontrado no meu coração verdade. Quando eu falo que eu vou ofertar, eu vou ofertar. Eu não falo assim, é Ananias e Safira. Nossa, mas é muito dinheiro, né? O Senhor mandou mesmo um comprador, eu vou ofertar só uma parte. Eu entrego. E dentro dessa fidelidade, o Senhor tem me honrado de uma forma tremenda, queridos, nessas festas e nas ofertas. E daí, estava falando da idolatria, né? E daí, esses altares são altares altos, que vão quebrando os altares da idolatria e da feitiçaria. Então, talvez você não oferte, não é porque você não tem, é porque você não tem fé e você não tem entendimento da palavra. Para ir para o Senhor e falar assim, para ir para o Senhor e falar assim, Senhor, quando eu estava nas trevas, eu ofertava isso aqui e ofertava com alegria. E Satanás era liberal comigo. Mas hoje, porque eu creio que o Senhor é muito mais liberal do que Satanás. Mas Satanás tem impedido os recursos de chegar nas minhas mãos, mas eu preciso semear, Senhor, para destruir os altares do passado. Libera a semente na minha mão. E é de propósito, queridos. Então aí no Yom Kippur. Apresenta isso diante do Senhor. E quando o Senhor mandar, cumpra o propósito. Para que você não fique mais enrolado do que você já está. Porque ai daquele, queridos, que faz propósito de tolo e não cumpre. Vai dar ruim, vai se enrolar ainda mais. Vamos lá para frente, porque eu falei que ia ser rápido, já tem 24 minutos. Deixa eu ver aqui o que mais que eu vou falar. Queridos, uma causa. Tem outras causas aqui, esse estudo não é um estudo meu, tá? As bases não é bases minhas. Do Ágape, reconciliação. Mas eu tô pegando só o tópico, tá? O restante tô ministrando mesmo. Mas isso aqui é algo muito sério.
que é amaldiçoar o judeu. Querido, você lembra o que Deus falou para Abraão? Deus chamou Abraão para ser pai de uma nação. Então, Abraão é o pai de Israel. É aquele que gerou para que Israel, a nação de Israel, nascesse. E Deus fala para Abraão assim: olha, fica de boa, aqueles que te abençoar serão abençoados, porém, aqueles que te amaldiçoar serão amaldiçoados. Então, querido, se você tem problema com judeu, conserte. Conserte, peça perdão ao Senhor, porque isso traz miséria. Traz miséria espiritual, traz escassez financeira. Conserte isso. Sabe? Conserte. Não tenha medo de entrar dentro dos princípios que a Bíblia estabelece para o povo judeu. Eu não estou falando da cultura, não estou falando da religião judaica, eu estou falando da Bíblia. Simplesmente obedeça aquilo que o Senhor está falando. Outra causa que pode nos colocar em... Olha que top isso aqui, eu tinha esquecido de falar isso. Que pode nos colocar em problemas financeiros é não perdoar quem nos deve. Queridos, nesse Yom Kippur, olha aí quem te deve e perdoa. Profeta, pelo amor de Deus, tem gente que me deve muito dinheiro. Mas deixa eu te falar. O Senhor quer abrir portas. E as portas sempre estão na nossa frente. Libera. Agora, se é uma dívida que está no judicial, libera a causa, né? Porque a dívida já está rolando aí nos autos. Libera a causa, libera a pessoa, libera a situação, perdoa. E deixa o Senhor operar. Mas libera. Porque muitas vezes, queridos, você já teve problema? Eu já tive, eu já passei por isso. De estar com dívida, falar, Senhor, tem misericórdia. Me dá uma condição de pagar, ou age de tal forma que essa dívida seja perdoada. Faz um milagre, tira os juros, faz um milagre, que eu não tenho condição de pagar isso aqui. Eu já passei por isso. E o Senhor fazer? Só que daí, quando alguém nos deve, a gente não quer ter essa mesma misericórdia? A gente quer agir com dureza? Então, que haja justiça no nosso coração, né? Libera o povo aí, queridos, em nome de Jesus. Outras coisas que nos prendem espiritualmente: roubo, defraudação, tanto nossa como do nosso passado, dos nossos antepassados. Defraudei alguém, roubei alguém, não consertei isso. Isso nos coloca em prisões espirituais. Má administração do dinheiro nos coloca em prisões espirituais. Agora, se você é um bom administrador e as coisas estão dando ruim, então provavelmente existe uma questão espiritual aí. E daí você também tem que analisar a questão geracional. Eu já falei isso, até compartilhei isso hoje com um irmão que eu atendi, que a minha família do meu pai, né? Meu pai não deixou herança para nós, queridos. Qual é a causa do problema? Porque nós não viemos de uma família rica e tal, mas viemos de uma família estruturada, né? Uma família bem posicionada e tal. Qual foi o problema? O meu pai abriu mão da herança. Essa é a porta de entrada que eu vejo. E isso é tão sério, queridos, tão sério, que todos os meus tios prosperaram muito. O meu pai nunca prosperou. Não fluiu, não deixou herança, deixou uma casa que minha mãe está tentando vender, pedindo 200 mil e não vende a casa, sabe? Não deixou herança. E meu pai teve muita coisa, mas sempre perdendo, por má administração, por ataques, por tudo que vocês pensar, por ciclos de repetição. Mas por quê? Porque uma porta foi aberta. A gente não abre mão de herança. E daí esse ciclo tentou se repetir na minha vida. Não porque eu queria abrir mão, mas houve uma situação administrativa que a única saída que o cartório e a prefeitura estava vendo era que os filhos abrissem mão da herança e deixassem tudo com a minha mãe. E eu entrei numa guerra espiritual.
numa guerra, queridos, numa guerra, porque eu falei, eu não abro mão de herança. Minhas filhas não viverão essa história. Isso não vai se repetir. Liguei para o apóstolo, já falei isso em alguns vídeos. Liguei para o AP, falei, AP, tô com um problema aqui. Tá acontecendo assim, 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 assim. Queridos, ele fez uma oração de menos de 1 minuto. E ele falou assim, Senhor, tua filha tem andado em fidelidade. Eu acesso agora as memórias que falam acerca dela no mundo espiritual. Que essas memórias falem e tragam resposta. Queridos, a hora que eu vi aquela oração, eu tive 3 tipos de medo. Porque eu falei, Deus, pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim. Se tiver memórias erradas ainda a meu respeito no mundo espiritual, perdi tudo agora. Só que eu sabia que era um risco que eu estava correndo e que era necessário. Porque daí, se houvesse algum problema naquele momento, ia ter uma denúncia que tinha alguma coisa errada e eu ia entrar para corrigir. Queridos, com menos, assim, com minutos, eu acho que com menos de 1 hora depois dessa oração, o cartório me ligou, falou assim, eu estive com o pessoal da prefeitura e nós achamos uma forma de fazer e vocês não precisam abrir mão de nada. Eu chorei muito, queridos, porque na verdade a herança é pequena. O recurso financeiro, o dia que vender, né? Minha mãe nem tá vendendo, a gente só tava, na época, né? A gente só estava legalizando a documentação. Não era a questão do dinheiro, era a questão da herança, o que estava falando no mundo espiritual. Então, eu preciso analisar se não tem maldições dos meus antepassados de roubo de terra, de assassinato, derramamento de sangue, aborto. Eu preciso analisar feitiçaria, idolatria. E daí eu preciso ser alguém posicionado para quebrar essas maldições, para que tanto elas parem de falar na minha vida, como elas não venham falar na próxima geração. Então, queridos, assim, o vídeo que era curto, passou de meia hora, mas é um assunto muito sério e eu quero te dizer que o Senhor quer nos abençoar. O Senhor quer que a nossa vida seja fluida, abençoar financeiramente, desde que o dinheiro não seja o nosso Deus. O Senhor é liberal, queridos, na área das finanças. Nós não temos porque nós não somos. Porque a nossa mente, muitas vezes, quando entra dentro da questão financeira, nós vivemos na cultura de Mamon, nós vivemos na cultura do mundo da carne, não na cultura do reino. E o lugar onde eu estou inserido é o lugar onde eu vou ter colheita e crescimento. Então, se as minhas finanças estão inseridas dentro de Mamon, se as minhas finanças estão inseridas dentro de maldições, se as minhas finanças estão inseridas dentro de pecado, a minha colheita acerca dessas coisas será morte e destruição. Mas se as minhas finanças estão inseridas no Senhor, e daí eu volto a dizer, isso não é feito só porque, não, as coisas é de Deus. Tá, é de Deus. Então, se é de Deus, tem que ser do jeito de Deus. Não é uma palavra mágica. Queridos, caminhar com Deus não é pensamento positivo. Eu sou crente, meu dinheiro é de Jesus, é de Jesus, é de Jesus, vai dar certo. Não é mantra, é vida, é verdade, é essência. E daí sim as coisas começam a fluir. Se tem um enrosco nas suas finanças, hoje é dia de você parar e falar, ô papai, tem um negócio aqui. O trem não está fluindo, não está prosperando, a coisa está difícil. E daí você analisar isso que nós estamos falando, analisar como está, estou em fidelidade, não estou em fidelidade, e colocar a casa em ordem. Porque eu vou dizer novamente, o Senhor quer nos abençoar. E nós estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Aquele que libera os recursos não está preocupado se a administração da nação está bem ou mal, se o Brasil está fluindo ou não, porque a nossa fonte é o Senhor. E do Senhor vem todo o suprimento e a abundância. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que você flua e prospere em tudo, queridos, inclusive nas finanças. E que o seu dinheiro sirva a Jesus, na mesma proporção que você. Nós nos vemos sábado para o último vídeo e já nos preparando assim para os últimos momentos para entrarmos no jejum. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Sábado a gente está de volta, em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.